Graças a Deus, graças a Jesus. Passamos a palavra à nossa irmã Elza, encarregada na palestra. Boa tarde, ou boa noite, né, pelo horário. O horário de verão nos engana de vez em quando com esse sol lindo. O tema que me foi pedido nos dons do Cristo. Primeiro, a gente teria que refletir um pouco sobre duas coisas que eu acho importantes para que a gente possa discorrer depois sobre o tema. O que seriam dons? E outra coisa, a quem nós chamamos de Cristo? Primeiro, com relação a dons. O que são dons? São presentes, não é? Não é assim? E o que seriam presentes nesse caso? São qualidades, são virtudes, que no caso de Cristo, ou do Cristo, a quem nós chamamos de Cristo. Nós temos referência sempre assim, Jesus, o Cristo, né? Jesus, Cristo. Alguns fazem referência somente a Cristo, outros fazem Cristo, Jesus. O que realmente é Cristo? Quem é esse ser? Cristo, na realidade, é um ser que está acima de todos nós, que já está num estágio de angelitude. É o ser crístico, que simplificamos para Cristo. Então, este ser, a quem nós estamos nos referindo com relação a dons, é esse ser crístico, esse ser já angelical, que já não precisa mais reencarnar, que está acima de todos os níveis de evolução que nós conhecemos. Está próximo de Deus. Já se encontrou com Deus. Esse é o ser crístico. E é sobre esse ser crístico que nós vamos falar hoje com relação aos dons dele. Vocês veem a magnitude do tema e que precisamos refletir muito bem a respeito disso. Emmanuel, esse texto está em Fonte Viva, Emmanuel por Chico Xavier, e sempre tem aquele versículo bíblico que ele coloca logo no início da reflexão, e o versículo que está lá está em Efésios 4. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Toda a reflexão de Emmanuel está a partir desse versículo. Buscando o contexto desse versículo, esse texto foi escrito por Paulo aos Efésios. Ele já num estado já de prisão, já detido, escreve cartas para todas as cidades por onde ele andou, levando orientações, levando reflexões para como que eles deveriam caminhar. E o trecho diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, reportando-vos uns aos outros com amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há outras coisas, mas eu queria me deter neste versículo, ou neste conjunto, nesse parágrafo. A partir desse texto, a gente pode já fazer várias reflexões. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vocação. Todos nós temos uma vocação, não é? Alguns temos isso já de forma explícita. A gente já percebe, já conhece. E algumas vocações nossas ainda estão meio guardadinhas e a gente ainda não tem noção do que temos de capacidade de realização. Ainda não despertamos para isso. Nós podemos chamar
nós podemos fazer a seguinte reflexão, antes de eu fazer mais uma observação. Ele diz que, de acordo com a vocação, para que nós saibamos qual é a nossa vocação e poder nos colocar como os seguidores de Paulo em Éfeso, como é que eu percebo qual é a minha vocação? Porque Paulo disse isso para eles, alguns devem ter ficado assim, mas qual é a minha vocação? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha aptidão para realizar alguma coisa? Para que eu possa saber o que eu vou realizar. Evidentemente, vai passar pelo autoconhecimento. Então, já traz aqui Emmanuel, nessa chamada, esse conjunto de versículos de Paulo, que precisamos saber qual é a nossa vocação, precisamos nos conhecer para que saibamos qual é a nossa vocação. Se nós trouxermos, então, esse tema, essa reflexão, para o mundo espírita, para o estudo, para os ensinamentos da doutrina, como é que a gente poderia interpretar isso? Qual é a minha missão? Ou qual é o caminho que eu escolhi ao reencarnar? Não é verdade? Nada mais do que isso. Simples assim. Não é? Então nós, para podermos refletir sobre esse tema, precisamos já tomar como referência quem eu sou, qual é a minha capacidade de realização, qual é a minha vocação. A partir daí, então eu saber que eu devo ser digno da minha vocação, como faz a referência Paulo. E como é que eu sei que vocação que eu tenho, ou que dons que eu tenho? Ainda nos dons terrenos, não ainda nos referindo aos dons de Cristo. O que é que eu tenho? Eu posso fazer algumas reflexões sobre a minha vida, como assim? Qual é a minha aptidão, o que eu tenho condições de fazer com mais facilidade? Alguns têm mais facilidade para falar, outros têm mais facilidade para escrever, outros têm mais facilidade para estudar música, outros mais facilidade para assuntos da tecnologia. Nós já podemos perceber que tipo de dons que temos, terrenos, para o nosso dia a dia, para cumprir uma vocação terrena. Se eu tiver facilidade para a música e não tiver para outra coisa, não adianta eu procurar outra coisa, eu não vou realizar bem aquele trabalho. Eu vou realizar bem um trabalho se eu buscar um assunto, uma profissão, para a qual eu tenho a facilidade, para eu exercer bem aquela minha função. Então é uma reflexão sempre que nós temos que fazer na nossa vida, para o nosso dia a dia, o que eu faço melhor aqui? Para o que eu tenho mais facilidade e aptidão? Para eu fazer bem. Então estou falando de dons terrenos, aptidões terrenas e de caminhar terreno de acordo com a minha programação reencarnatória. Mas Emmanuel não fala exatamente disso ou sobre isso tão somente, mas fala com relação a Paulo aqui nos chamando seguir Jesus, seguir o Cristo. Porque Paulo, quando falou que eles deveriam seguir a vocação, ou ser digno da vocação, ele estava se referindo a um caminhar maior. Então vamos nos deter nesse caminhar maior. Emmanuel coloca nesse mesmo texto assim: nós estamos há 20 séculos no cristianismo. Esses 20 séculos no cristianismo, nós aqui já reencarnamos algumas vezes nesse período, seja aqui ou seja em outro local. Nós já adquirimos e já arregimentamos conhecimentos que nos dão condições de sermos mais conscientes e racionais no nosso caminhar. Não estamos no primitivismo mais. Nós que estamos aqui nesse salão já adquirimos vários conhecimentos, já agregamos várias qualidades no nosso caminhar. Então nós já temos condições
de raciocinar sobre a nossa vida, de avaliarmos o que eu estou fazendo aqui, principalmente nós aqui, estudando a doutrina e o Evangelho. Então, temos já condições de fazermos uma programação e avaliarmos a que ponto somos dignos da nossa vocação. Mas o que é vocação neste particular? Seguir os dons do Cristo. E o que seriam os dons do Cristo? Emmanuel também, nesse mesmo texto, faz a seguinte reflexão. É que nós, ao longo de várias caminhadas, há vários ires e vires em outras vidas, vários aprendizados agregados, várias virtudes já assimiladas e desenvolvidas, nós já estamos num patamar que já admitimos em nós algumas qualidades, alguns dons do Cristo. Aí a gente fica pensando, nossa, mas eu já tenho algum dom do Cristo em mim? Temos vários dons do Cristo em nós. Em alguns ainda incipientes, ainda começando a vicejar, a germinar. Outros já com consciência, com percepção. Mas nós já temos agregados a nós, espíritos, dons do Cristo. E o que é ser digno da nossa vocação, então? É a nossa vocação aqui. Lembrando aqui uma palestra que eu assisti anteontem lá no Irmão Estevão, lindíssima. Se alguém quiser, nós temos no site do centro, eu dou o endereço se vocês quiserem ouvir. O tema era responsabilidade moral. E o palestrante faz uma série de reflexões do que é responsabilidade e o que é moral. Para depois fazer a conclusão ou desenrolar dessa reflexão sobre responsabilidade moral. Que todos nós temos responsabilidade. Até alguns animais. Só que nesses animais irracionais, está ainda no perfil ou na condição de deveres. Quer dizer, ele tem uma responsabilidade, ele tem algo que ele é levado a realizar sem consciência de que deve fazer, na forma de dever. A responsabilidade só nos surge efetivamente na medida em que nós temos consciência do que fazemos. Então, já no ser humano, nós já temos no início resquícios já dessa noção de responsabilidade que vai se desenvolvendo ao longo da nossa evolução espiritual. E com relação à moral, e tem a moral e tem a ética. Moral é algo que um determinado grupo considera como bom e considera como ideal para que a pessoa naquela sociedade viva bem. Ela tenha condições de viver naquela sociedade se ela conhecer a moral daquele grupo e cumprir a moral deste grupo. Ética é algo maior do que isso. Ética é o que julga ou o que analisa a moral ou as várias faces de moral. Porque cada sociedade, de acordo com a sua necessidade, os seus costumes, ela faz um elenco de atitudes que são esperadas para que todo mundo conviva bem. Mas existe uma moral maior do que todas e que rege toda a humanidade. É a moral do Cristo. Se nós analisarmos bem a evolução das civilizações, Emmanuel, no texto, cita Egito, Grécia, Pérsia e outros povos. Se nós analisarmos, o próprio texto de Emmanuel já faz uma referência, existe já um conceito já de milênios de que a gente não deve desejar para o outro ou fazer para o outro
aquilo que não queremos para nós. Então é algo que está acima das reações de moral ou dos conceitos de moral por civilização ou por povo. Porque é comum a todos os povos. E essa é uma das características que a gente possa pensar aqui, remeter a ser moral do Cristo. É algo que está acima e que rege toda a humanidade, terrena ou não. E a nossa busca deve ser de encontrarmos nas nossas atitudes, no nosso bem viver, esta moral para nós. Esse deve ser o nosso ideal, porque quando atingirmos isso, estaremos assimilando, ou já teremos assimilado, os dons do Cristo. Amor, respeito, consideração, não é? O amor com todo esse elenco de qualidades e virtudes que ele engloba. Porque quando nós falamos de respeito, tem a ver com amor. Quando nós falamos de compreensão, tem a ver com amor. Amor no seu sentido maior, mais puro e mais verdadeiro. Porque quando nós temos esse amor, todas essas outras qualidades e virtudes já estão fazendo parte de nós. E é essa a nossa vocação. A nossa vocação é alcançarmos esse estágio. É para isso que nós estamos nascendo, reencarnando, reencarnando, reencarnando. Por quê? Porque essa é a nossa meta. Muitas vezes palestrantes brincam, e a gente pode fazer essa referência assim, nós não estamos aqui de férias no planeta. Não estamos nesse corpo com a personalidade, no caso Elda, mas o espírito verdadeiro que sou eu sou esse espírito que nesse momento assume a personalidade Elda. Mas em outras épocas já assumi outras personalidades e certamente assumirei outras. E é nesse ir e vir e nesse caminhar é que eu vou agregando, assimilando qualidades e virtudes que têm a característica dos dons de Cristo. Os dons que Cristo quer nos oferecer. E nem sempre estamos preparados, ou queremos. Queremos no sentido mais verdadeiro da palavra. Diz Emmanuel, como eu coloquei há pouco, nesses 20 séculos de cristianismo, nós já atingimos um patamar de consciência. Consciência do que nós estamos fazendo aqui. Mas nem todos estão querendo ainda assumir essa responsabilidade. A gente sabe que precisa evoluir. A gente sabe que estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender o conviver, aprender a amar, a evoluir intelectual e moralmente. E isso requer de nós autoconhecimento, porque se eu não me conhecer, eu não tenho como saber qual é a melhor forma de eu agir para atingir essa meta. É o autoconhecimento que me proporciona condições de ter mais claro, de forma mais lúcida, como é que eu devo alinhar a minha caminhada para ser mais efetiva, para ser mais clara, mais objetiva, mais eficaz. Senão eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir em pouco tempo, ou no menor tempo possível. Por quê? A doutrina nos coloca que todos nós, um dia, seremos espíritos puros. Todos nós, um dia, estaremos próximos de Deus. Todos nós, um dia, alcançaremos a condição de não mais reencarnarmos. Não precisar mais. Todos nós. Só que alguns, se seguir a vocação, se assumir a moral do Cristo, se assimilar consciente e efetivamente os dons do Cristo, iremos mais rápido. O que nós queremos? Demorar mais neste mundo, ou nesse universo, ou no multiverso, como se diz já hoje? Ou estamos querendo ainda
marcar tempo. Por quanto tempo, nós não sabemos. Mas esse tempo pode ser menor e depende unicamente de nós. Precisamos ter melhores condições de nos analisarmos, nos conhecermos, avaliarmos como é que está o nosso caminho. Se nós compararmos o que nós já conhecemos de doutrina, de ciência, de conhecimento técnico e de conhecimento moral, nós já temos muita informação. E se compararmos essa condição nossa, intelectual e moral, ou melhor, de buscar querer ser, ter essa condição moral, e efetivamente o que nós alcançamos, ainda há uma grande lacuna. Há um espaço vazio que ainda precisa de ser preenchido. Nós precisamos não só buscar o conhecimento, seja intelectual, seja o conhecimento do Evangelho, dos ensinamentos maiores, e precisamos também nos desenvolvermos moralmente. Para que nós tenhamos, como a própria doutrina e Emmanuel nos refere, nós temos duas asas. Se tivermos uma só, nós não vamos conseguir voar. Temos que ter as duas, plenas, ágeis, não é? Então que busquemos essa consciência, não só a consciência, mas a efetividade do exercício. E é isso que a mensagem de Emmanuel quer nos trazer, nos dons do Cristo. Que nós caminhemos, aprendamos a caminhar nos dons do Cristo. Agregando esses dons, estamos agregando esses dons por muitas caminhadas. Mas ainda alguns de forma bem fraquinha, incipientes, outros até já de uma forma mais efetiva, como temos várias referências na nossa humanidade terrena de um século para cá que a gente possa ter, né? De referência, seja uma Madre Teresa, um Gandhi, que já tem uma informação, Irmã Dulce. Esses já têm várias qualidades do Cristo, dons do Cristo agregados a si. Já estão num nível aí bem mais elevado do que nós, pelo menos em relação a mim. Então nós precisamos muito de aprender isso, de ter consciência disso, e não ficar só no conquistar conhecimentos, mas de ir à luta para o estudo mais efetivo, mais profundo e no exercício desse conhecimento. E não guardarmos só para nós. A nossa meta, a nossa vocação não é só aprender. A nossa vocação está no compartilhar, que é uma das partes mais lindas, que eu considero, nessa nossa jornada, que é o distribuir aquilo que recebemos. Diz Emmanuel nesse texto, para finalizar, que quando nós agregamos essas qualidades, esses dons do Cristo, temos efetivamente consciência disso e já passamos a exercer uma atitude que esteja compatível com esse ensinamento que nós já agregamos a nós, nós abrimos a nossa alma para a graça divina e todas as sementes que o Cristo distribuiu para nós e em nós irão germinar e produzir muitos frutos, e que nós possamos distribuir muitos frutos nessa nossa caminhada. Seremos certamente mais felizes e mais próximos do Cristo. Muita paz para todos. Fique com Deus.